artigo da Folha de São Paulo a respeito. Eu sou contrário a essa exposição do ministro Supremo, do julgamento do Supremo. Eu acho que essa palavra transparência tão desgastada, ela não justifica submeter o ministro Supremo a essa exposição. Veja, os juízes não são anjos, são homens, como peixes de nervos, não é? Eu penso que essa exposição não é boa. Eu sou favorável a ter justiça. Como? Há pouco eu ouvi relatórios intermináveis a tarde inteira, não é agradável. A TV Justiça poderia muito bem fazer edições, os grandes julgamentos, os grandes votos, os grandes pronunciamentos jurídicos dos juízes do Supremo Tribunal Federal. E tem grandes julgamentos. O Economia isso acontece o tempo todo, né? É difícil fazer edição. Mas acontece que misturado, não é? Misturado com coisas até que não são boas para casa, como, por exemplo, discussões. Tivemos até quase que brigas mesmo, mas isso não é bom. Isso não é bom. Ministro, Leonardo, como o senhor disse, a ausência de lideranças políticas, a TV Justiça e outros fatores levaram o Supremo Tribunal Federal para o centro da democracia brasileira, para o palco, para o centro da roda viva da arena política brasileira. Tem um outro instituto, que é uma particularidade brasileira, que coloca até em xeque a ideia de que todos são iguais perante a lei, e que parece que joga um fator pesado nessa subexposição do Supremo Tribunal Federal, que é o foro privilegiado, o foro do prerrogativo de função. Já tive a oportunidade de ouvir de ex-ministros, ex-presidentes, Sérgio Peluso, Aires Brito, da futura ministra do Supremo, Carmen Lúcia, e de outros ministros, uma posição contra o foro privilegiado, contra o foro prerrogativo de função. Eu queria saber qual é a sua posição e queria saber mais. A doutrina, a academia, a maioria dos ministros é contra a manutenção do foro privilegiado. Se parece que é uma ideia que conflita com o princípio da igualdade e se parece que é uma ideia que, na prática, paralisa o Supremo, transformando o Supremo numa corte criminal, especialmente que a clientela hoje em dia é alta, de réus com foro privilegiado, que justifica a manutenção desse instituto típico do Brasil. Na verdade, tem mais de 100 parlamentares no processo de... Sabe o que justifica, na verdade? O termo sido império. O império a característica dele são as honrarias, as distinções. Isso não se justifica numa república, foro privilegiado. E o jornalista Torquato adiantou algo que é preciso ser dito mesmo. O Supremo Tribunal Federal não é corte criminal, que está se notabilizando como tal. Isso aí. Devia estar julgando as ações diretas de inconstitucionalidade, as atribuições de cumprimento do preceito fundamental, de violação de preceito fundamental, as ações declaratórias de constitucionalidade, os mandados de injunção, enfim, é corte constitucional. Agora, para julgar esses inquéritos todos, o Supremo vai ter que parar. Posso dar uma de advogado do diabo? E se não tivesse foro privilegiado, o que teria acontecido no mensalão? O que está acontecendo com o Petrolão? Mas aí tem um juiz que é o Sérgio Moro. Será que o Sérgio Moro, no Petrolão, era, vamos dizer assim, a média dos juízes brasileiros? Eu acho que você tem hoje muito mais de
de 10, de 20, de 30 juízes dispostos a fazer o mesmo. Será que eles existem para acabar com o foro privilegiado? Bom, Como é que se acaba com isso? e sabe mais de veja só. Sabe quando foi instituído o foro privilegiado dos parlamentares nesse país? Pouca gente sabe. A emenda constitucional número 1 de 1969, otorgada pela junta militar. Até então, os parlamentares eram julgados, como todo brasileiro deve ser, pelo seu juiz natural. Não é o Estatuto da Ditadura. Não é? O Estatuto é revolucionário, de certa forma, a democracia. E por que que foi? Não, tem um motivo. Tem um motivo. É que os militares, o governo militar, não se conformava com as agressões à honra que se faziam no parlamento, no tribunal parlamentar. Eles tinham imunidade. E então passaram, a emenda constitucional passou a explicitar que esse tipo de crime não havia imunidade para ele. Todavia, por quê? Não havia imunidade nesse ponto, serão julgados pela Suprema Corte. E empurraram no Supremo Tribunal Federal essa excrescência. É uma excrescência. O foro privilegiado. Mas vamos acabar com isso. Às vezes eu fico com a impressão que, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal, embora considere uma presença, gosta do foro. Não tem provocação. Eu acredito que não. Eu concordo. Estados, então, Não, mas eu acredito Uma outra que não. questão que eu queria colocar assim. Eu acredito que não. Eu acredito que a maioria dos ministros não esteja muito confortável com isso. Mas a quem interessa? Um minuto só, Leonardo, por favor. Vamos Dando- rodar ali com o Galvão. Voltando um pouquinho para a questão da escolha dos ministros das altas cortes. O senhor é favorável a esse sistema de indicação pela Presidente da República, unionista, tríplice, enfim. Será que nós não deveríamos, a essa altura da nossa democracia, mudar essa metodologia, utilizando, vamos dizer, a colaboração das entidades intermediárias, da Também sociedade parar no civil? Senado, né? Porque realmente há suspeita hoje que, apesar do ministro ter a vitalidade, ele não é inadmissível, pode ser demitido, mas apesar disso, desconfia um certo voto de recompensa, um voto de agradecimento, um voto de correção. Não seria um caso de a gente mudar essa sistemática? Veja, Galdêncio, essa forma de nomeação do ministro Supremo, indicação do presidente da República, aprovação do Senado, não é a forma ideal. Agora, qual seria a forma ideal? Está me parecendo ser, parece que é A última resposta deste bloco. a forma possível. É a forma possível. Porque qualquer outra forma, você vai ter esse tipo de ingrediente. Você vai ter, os homens são anjos, estejam eles em que instituições estiverem. Então eu acho que esta é a forma possível. Veja, eu tinha até uma proposta. Quando eu saí do Supremo, eu deixei lá uma proposta. Seria a indicação, eleição nas universidades, entre professores de direito, com 20 anos, pelo menos, de prática, e com os pressupostos de condutividade, alto saber. E isso seria remetido ao Supremo, o Supremo faria uma lista sextupla, encaminharia o presidente da República, ele escolheria um deles e submeteria o ao Senado. Mas isso que eu fiquei pensando depois, é realmente difícil. É uma forma difícil. Então, não me parece, não me parece que Já encerrar daqui a pouco. não me parece que seja a forma ideal, mas é a forma possível. E veja, em toda essa história da República, você tem
ministros nomeados, uns com mais saber jurídico, outros com menos. Mas na história da República você não tem um caso de um mal feito de um ministro do Supremo. Não tem. Há esse suspeita aí, você mencionou, tal. Mas afirmar que tenha havido um voto de agradecimento, eu acho que é muito difícil dizer isso. E depois, eu acho que o ministro, quando chega no Supremo com uma biografia, ele não vai emportalhar essa biografia, a menos que ele seja um idiota. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos em